Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, sou médico psiquiatra e tenho a honra de estar aqui como host de mais um Biolabcast, inaugurando o primeiro episódio do Conectados, que é uma parceria entre a Avert e a Biolab para falar da saúde mental e física de humanos e de animais. Muito bom, pessoal. Como audiodescrição, eu sou um homem branco de cabelos pretos, com cerca de 1,90 m e estou de camisa azul aqui. E tenho duas convidadas super especiais e um convidado canino para apresentar para vocês. Então, inicialmente vou descrever ali o Tony Stark, ele que é um cachorro Golden, de raça Golden, é de cor amarela e pesa mais ou menos 40 quilos. Estou aqui no estúdio com uma TV, descrevendo junto com uma pequena indumentária e 3 cadeiras. Professora Paula Dickmann, ela que é médica neurologista, a sua formação pela Universidade Federal de São Paulo e atua atualmente nos ambulatórios de transtorno do espectro autista em adultos da Unifesp e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos também da Unifesp. E junto conosco, a nossa professora Juliana Gil, ela que é médica veterinária, cientista social, tem um mestrado em etologia e bem-estar animal feito na Espanha, pós-graduada em etologia clínica, neurociências e comportamento e fundadora da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, a BMVEC. Vou pedir, Paula, você que é minha co-host hoje, vai nos acompanhar nos próximos episódios, por favor, dê o seu oi ao público e se descreva, por favor. Oi, pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que eu gosto tanto, que é a saúde mental junto com a saúde mental dos pets. Eu sou uma mulher branca, de cerca de 1,60 m de altura, estou vestida com um conjunto verde e branco. E aqui comigo tá um dos grandes amores da minha vida, que é o meu cachorro, o Tony, que o Luiz já descreveu. Espero contribuir muito aí nesse episódio com vocês e nos próximos que virão. É um prazer estar aqui também, é um prazer a gente poder trazer os animais para esse espaço do núcleo familiar e a importância deles, então estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher morena, de mais ou menos 1,60 m, cabelo castanho escuro, e espero também poder contribuir, que a gente faça uma reflexão e atenda aos dois lados, aos humanos e aos animais. Muito bom, então pessoal, vamos deixar a formalidade de lado, vamos ao que interessa. Quando a gente fala hoje na sociedade, eu como psiquiatra, você como neurologista, você como da área da veterinária, em qualquer lugar, qualquer círculo social que a gente vá, familiar, afetivo, no trabalho, a gente escuta falar de pets, das vantagens que podem existir tanto para a gente, quanto imagino que para eles, não sei, vou perguntar para você sobre isso, mas tem muita informação e muitas pessoas simplesmente gostam e amam, como a gente ama os animais, mas existe uma medicina baseada em evidência também, ou seja, existem dados na literatura que mostram que esta conexão ela pode existir, pode muito além do carinho, do amor que a gente nutre pelos nossos bichinhos. Então, hoje a gente vai falar do impacto em transtornos de ansiedade, em transtornos de humor, transtornos de neurodesenvolvimento, na saúde física e saúde emocional. E aqui eu acho que vai ter um contraponto muito legal e importante para a gente ver do outro lado, Ju? Como é que os animais, como é que são os cuidados que a gente tem que ter como tutores, Como que a gente pode aproveitar ao máximo para isso ser benéfico para os dois lados e não só para um. Então, pessoal, eu vou começar aqui trazendo esse assunto, Vou começar, Paulinha, eu queria que você me abordasse mais ou menos o que a gente tem hoje aí de literatura. Eu sei que você não é psiquiatra, mas você está nessa intersecção da neuropsiquiatria. O que a gente tem de fato, no geral, para a gente entrar nos específicos, falando do benefício para o ser humano? Então, Luiz, eu até pesquisei muito, para vir aqui neste podcast, porque a gente acha que, na verdade, só os cães ou os gatos que estão no nosso ambiente doméstico podem trazer benefícios, Eu estava até contando aqui para o pessoal que ontem pesquisando não só animais domésticos, mas inclusive a gente tem bototerapia na Amazônia. Então, Para. Bototerapia? Isso Faz mesmo. Um corte aqui depois aí, pessoal. Bototerapia. Então vocês podem até pesquisar, numa região que é mais difícil o acesso a esses animais domésticos, eles usam os botos, para fazer trabalhos com os pacientes ou com deficiência intelectual ou muitas vezes pacientes autistas e com bons resultados, Então quando você vai ver estudos, a gente começa a ver que tem estudos
desde saúde cardiológica, então pacientes, por exemplo, com síndrome coronariana, com doença coronariana, né? O que acontece, Luiz? A gente pensa, você dá um animal para aquele ser humano, você adota um animal, e aí você começa a ter obrigações com aquele animal. Então, vamos supor que você está lá parado, você não faz atividade física, aquele animal, você vai desenvolver empatia, você tem que começar a alimentar aquele animal, você muitas vezes começa a passear com aquele animal, então você que não fazia atividade física, agora você faz. As pessoas te param na rua para perguntar daquele animal, e aí você mesmo fala para mim que você gostaria até de ser solteiro para ter o Tony, não abaixa. né? Porque quando a gente passeia, todo mundo para conversar, então imagina isso dentro de um contexto, por exemplo, de um idoso. Né? Um idoso que está isolado, que a gente sabe que é péssimo para a cognição, um idoso que não faz atividade física e de repente ele tem um bichinho, alguém que depende dele, que ele tem que alimentar, que ele tem que dar água, que ele tem que sair, ele começa a conversar, ele faz um círculo social, ele começa a fazer atividade física. Então você vê a quantidade de benefícios que a gente tem com a entrada de um pet aí na nossa casa. Muito bom, agora eu vou ir para a Ju, mas antes, para você que não está entendendo nada, mas qual é o sobrenome desta senhora aí corresponde com o meu? Porque assim, somos casados, temos esse conflito de interesse, temos 2 filhos lindos humanos e esse nosso pet lindo que é o Tony Stark. Eu realmente gostaria que na minha adolescência tão difícil, para fazer não existia Tinder e outros aplicativos, né, ter a companhia de um lindo cão como este ajudaria muito no sucesso social, mas passou a época. Muito bom. Ju, e você? Fala pra gente, né? Porque existe um cuidado importante que a gente tem que ter e que a gente pode impactar positiva ou negativamente a vida dos pets. E muitas vezes, mesmo amando, cuidando, né? Tendo todo o amor do mundo, a gente às vezes está errando na modo de conduzir. Então, quais são os cuidados e o que eles podem, como é que a gente pode cuidar dessa correlação entre o animal e o ser humano para pensar do lado do animal? Essa pergunta é muito boa, porque a gente tem que pensar que os animais, eles percebem um mundo totalmente diferente da gente. Porque o aspecto sensorial, então eles escutam diferente, eles enxergam diferente, eles trabalham o olfato de uma forma diferente, e isso vai ter um impacto direto como eles vão perceber. Então quando a gente pensa em algumas situações práticas dessa rotina, então você pensa no olfato do cão. O bulbo olfatório do cão ocupa 10% do cérebro. Então, provavelmente, todo o processamento sensorial do Tony aqui não é a imagem, mas sim o odor da gente que está aqui, de todo mundo que está aqui. E como ele vai processar isso. E, às vezes, o que acontece é que a gente pode ter um conflito, porque nós humanos, por exemplo, a gente é muito visual, a gente é muito do toque, e alguns animais, cães, gatos, vão usar mais o olfato, mais a audição para fazer esse conhecimento, essa aproximação. Então, o cuidado que a gente tem que ter para que a relação seja benéfica passa, primeiramente, por ir atrás de uma informação sobre como aquele animal percebe o mundo e lembrar também, que a gente às vezes esquece, que os animais também têm personalidade, então, assim, temperamento. Cada cão e cada gato vai ser único na sua história, no ambiente que ele está, nas interações que ele fica. Então, são cuidados importantes, porque às vezes a gente acaba abusando, assim, dessa relação. E aí a relação fica mais negativa do que positiva, até para ambos os lados, né? Vira um problema. Olha só que interessante. Então, 10% do cérebro do Tonyzinho ali é feito de bulbo olfativo. Você pode imaginar? A gente nem consegue imaginar esse processamento, né? Assim, essa percepção. Olha só que interessante. Muito bom, pessoal. Então, vamos pensar aqui, né? A gente fez uma introdução aí falando da importância de onde a gente vai girar em torno do tema, mas vamos pensar um pouquinho na consequência. Paulinha, você falou, por exemplo, de rotina, tá? E que ela pode ser afetada, né? E as mudanças que vão acontecer nas pessoas. Me dá um detalhamento maior, se a gente for dividir isso em transtornos, por exemplo, um transtorno do espectro autista, né? Qual que seria o benefício na rotina que eu estou tendo para esse indivíduo? Se eu estou falando de criança, de adolescente ou de vida adulta, o que muda na vida? Então, Luiz, é muito comum, né, o uso de pets, por exemplo, no transtorno do espectro autista. Não só com cães, gatos, mas também com cavalos. A ecoterapia, ela é muito conhecida, né? Essas pessoas, os autistas, eles têm dificuldades sensoriais, né? Assim como os bichos têm esse sensório diferente, os autistas, eles têm dificuldades com toque, dificuldades muitas vezes com cheiros, dificuldades diversas, né? E dentro deste trabalho do ser humano junto com o pet,
A grande verdade é que esses autistas, eles se sentem muito relaxados, né? Eles começam a desenvolver rotina, eles conseguem regular as emoções, eles têm muita desregulação emocional, então muitas vezes as crianças em ecoterapia, elas conseguem regular as emoções, são crianças muitas vezes irritadas e que naquele momento elas conseguem acalmar, conseguem chegar em casa, fazer as coisas que tem que fazer. Então, e especificamente dentro desse transtorno, obviamente a gente tem um benefício em outros transtornos neurológicos, né? Legal. Recentemente, eu fui ver também, né, que dentro da enxaqueca, por exemplo, uma coisa que a gente nem imagina, eles começaram a ver e testar e treinar cachorros para que eles conseguissem identificar os primeiros sinais de enxaqueca nos seres humanos. Então, a gente sabe que na enxaqueca, antes de você ter a dor, você tem alguns sinais que são pródromos, né? Então, você mesmo sabe que eu tenho enxaqueca, então você começa a ficar mais fadigado, você começa a bocejar, você começa a ir mais do banheiro. E os animais, com essa super sensibilidade que eles têm, eles começam a observar que tem algo diferente. Né? E aí, nesse estudo, eles conseguiram ver que esses cachorros eles eram treinados para avisar o ser humano que a crise de enxaqueca estava vindo. Como se fosse uma aura externa. A aura é aquele sintoma que precede, né? Exatamente, né? Assim, tem também a gente pensando em epilepsia, mesma coisa, né? Então, tem animais treinados para perceber a aura. Legal. E quando esse ser humano vai ter algum tipo de crise. Muito bom, guarda essa informação que a gente vai voltar nela. Ju, olhando no olho da verdade ali, o que um tutor, né, o que a gente espera que a gente proporcione no cotidiano, na rotina do animal? Então, assim, cada animal é né, então tem personalidade, tem jeito, temperamento, um é mais brincalhão, mais cansado, mais ativo, mas no geral, como é que, como tutor, a gente pode propiciar uma boa rotina ao nosso animal? Isso é super importante, porque quando a gente pega um animal, a gente está super animado, né, e super disposto, então... Como a doutora falou, fazer atividade física, andar com ele, passear. E depois as pessoas vão perdendo essa motivação. Então, eu diria que assim, a gente tem que atender a tríade da saúde. Então, o espaço, a questão física. Então, é muito importante realmente o animal ter atividade física, ter estímulo, passar frequentemente por um acompanhamento com o médico veterinário. E também é muito importante que a gente cuide da parte cognitiva e emocional desse cão ou desse gato. E a gente, então, dar estímulos, né? Trabalhar com toda a parte de enriquecimento ambiental. Hoje em dia a gente tem jogos, quebra-cabeça, por exemplo, para oferecer o alimento para esse cão. Trabalhar com treino, o próprio treino é uma coisa que estimula cognitivamente, melhora a comunicação desse cão com as pessoas. Então, trabalhar com esses estímulos e não só deixar o cão lá numa caminha boa, né, com uma comida gostosa, trabalhar com esse aspecto todo social e cognitivo. Até porque o cão é uma espécie extremamente gregária e social como a gente, né? Então, ele foi feito para estar sempre em companhia. Então, também evitar, por exemplo, deixar esse cão muitas horas sozinho também é uma coisa importante das pessoas considerarem. Olha só que legal. Então, não é porque o cão não está chorando ou reclamando que necessariamente ele está bem, então. Perfeito. Muito bom. Então, pessoal, vamos começar aqui a avançar em termos dos transtornos, né? Então, a gente, né, pincelou ali no transtorno espectro autista, etc. Vamos tentar pensar um pouquinho, por exemplo, na psiquiatria. Então, quando a gente está lá explicando neurobiologia, a gente vai falar lá serotonina, regula o humor, ansiedade, apetite, sono, libido, uma série de coisas. Dopamina, prazer, concentração, noradrenalina, etc. E tem uma delas que é a ocitocina, né? Muitas vezes, que é essa ligação que a gente tem, né? Com a coisa fofinha, né? Então, quando você vê aquele bebê fofinho, etc e tal, aquele filhotinho, né, de um animal, às vezes mesmo um animal que você nem acha que é especialmente agradável, você vê na forma de filhote, é natural muitas vezes essa reação, essa liberação. Mas como é que isso se dá, por exemplo, Paula, quando eu estou falando de transtornos? Então, estou falando de, sei lá, depressão, ansiedade, esses aspectos, é só porque eu gosto de um animal que eu vou talvez melhorar? Que aspectos eu tenho? Como é que eu convenço alguém, por exemplo, às vezes um familiar, de que é legal e eu posso colocar na minha família um pet que eu vou ter alguma vantagem? Ou para quem está sofrendo ali o indivíduo, mas para a família como um todo. Tem alguma ideia assim de que a gente pode argumentar em relação a isso? Então, Luiz, eu acho que a primeira coisa é exatamente isso, né? É o social, né? Que foi o que a doutora Juliana falou. É o aspecto social tanto do ser humano quanto do pet. Então, muitas vezes vamos falar de depressão, né? Então, o paciente está em isolamento social, ele está triste, ele está muitas vezes com ideação suicida, por exemplo.
E aí você convence, você fala para ele, olha, vamos tentar colocar um pet. A maioria das vezes, aquela ligação, aquela empatia inicial que você tem com o animal, ele faz ele sair do lugar, né? Dificilmente uma pessoa, a não ser que ela tenha algum transtorno de personalidade, ela vai deixar o animal passar fome, ter sede. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que não sai da cama, tá extremamente deprimida, e você dá um animal. Muitas vezes eles têm né, inicialmente, não, eu não quero, eu não vou ter um animal de jeito nenhum. Você fala, nossa, adota um animal. A maioria das vezes no consultório que você vê é que volta em 3 meses completamente diferente. Não que vá curar a depressão de maneira alguma, né? É uma coisa adjuvante. Então, quando você medica esse paciente, ele começa a ter um pouquinho mais de vontade, ele tem um ser que depende dele para tudo, aí as coisas começam a acontecer. Ele alimenta o animal, aí olha, tem que passear com o animal, passeia com o animal, começa a socializar, faz atividade física e aí a rodinha começa a girar, né? Obviamente, sempre pensando nos aspectos dos animais, que eu acho que a gente tem que falar muito, porque a gente sabe muito mais dos aspectos positivos dos seres humanos, sem pensar tanto na saúde e o bem-estar animal. Você sabe, Paula, que você falando isso me lembra também que quando a gente está falando em psiquiatria, a gente falou, por exemplo, na questão do risco de suicídio. E a gente tem fatores protetores e fatores agravantes. Então, os fatores agravantes são diversos, né? Então, uso de álcool e drogas, ter um transtorno psiquiátrico junto associado. Então, mais de 95% dos pacientes têm algum transtorno, mas tem os fatores protetores. E o que a gente avalia como psiquiatra? Então, a presença ou não de espiritualidade, tem ou não tem, ter protege, a presença de familiares, então, por exemplo, um casamento, um relacionamento que seja saudável, filhos, né? Então, essa questão, comunidade, então, imigrantes sofrem mais do que pessoas que estão inseridas, além de vários outros, doença crônica é um fator de risco, extremo de idade é um fator de risco, e a gente vê muitos pacientes que, muitas vezes, no consultório, na vida real, mas e aí? A pessoa está pensando, está com a cabeça negativa, só que ela fala, eu não faço nada porque eu tenho um gato, eu não faço nada porque eu tenho um cachorro, e este ser depende de mim, né? Ou seja, não que ele proteja necessariamente por existir, mas o fato de não desampará-lo, né, é um fator que alimenta a pessoa a sair da cama, a sair, fazer, e é o que você falou, a roda vai andando. Agora, Ju, deixa eu entender um pouco melhor, porque isso é muito bom pra gente. Tá, então eu estou entendendo o nosso lado do ponto de vista, se eu for pensar egoísta, de que isso é bom para o ser humano, isso é bom para o paciente, eu vou poder trazer um benefício. Agora eu não sei, agora pergunta sincera, existe outro estado, do outro lado, como é que este animal que de fato está lá como terapeuta, ou como acompanhante, ou como serviço, ou como que seja, o que acontece com ele? Tem mudanças positivas ou negativas ou não? Sim, com certeza, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, falando de cães, né, porque, como a doutora Paula falou, a gente tem muitos animais aí atuando no apoio social pra gente, no apoio terapêutico, mas pensando em cães, a primeira coisa que a gente tem uma preocupação grande é na própria seleção desses animais, porque não é todo animal que está apto para ser um cão de apoio emocional, porque este cão, inclusive, ele pode ter um transtorno emocional, pode ter uma dificuldade cognitiva e isso vai impactar negativamente e ele acaba muitas vezes não atendendo ali aquela necessidade. Então é bem importante avaliar esse animal, treinar e preparar esse animal para que realmente essa relação ela aconteça de forma feliz para ambos os lados, porque também a gente tem um aspecto de a pessoa não tá bem e aí agora ela tem mais uma responsabilidade e ela não consegue lidar com a responsabilidade, pode trazer uma frustração enorme. E para o animal também, porque muitas vezes esse animal pode ficar, então, mais isolado, sem brincadeira, sem atividade social. Então, é muito importante pensar em atender a necessidade do animal. E a necessidade do animal passa por isso. Então, passa por atividade física, passa por brincadeira e passa por muita interação social e companhia e suporte. Então, é muito importante mesmo a gente considerar isso. E considerar esse outro aspecto. Nem todo cão está preparado para ser um cão de apoio emocional. Agora,
saindo, quais são as principais raças que são utilizadas, né? Tem o temperamento individual também, mas assim, pensando no geral, quais que você vê a melhor adaptação para exercer essa função? Sim, hoje a gente... Dos cães aqui eu tô falando, né? Mas você sabe que isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de raça, as pessoas têm a ideia que a raça do cão vai determinar o comportamento dele. Mas isso não é um fato, né? O que vai determinar o comportamento dele é a espécie, o ambiente onde ele se desenvolve, a infância, igualzinho acontece com a gente. Mas, por uma questão até de estrutura, de forma geral, são cães de maior porte, que a gente vê para cães de trabalho. Então, a gente vê muito golden, muito labrador, muito pastor, né? Raças de pastoreio, muito pensando nessa questão do porte e na seleção genética. Porque, como eu falei, esses cães de trabalho, então, cão de apoio ao deficiente visual, por exemplo, você tem linhagens já de cães já selecionadas para a gente tentar ter um acerto maior em filhotes que vão dar certo para fazer aquele apoio. Então, de forma geral, eu diria cães de maior porte, considerando a estrutura, a força, né, para conseguir lidar com isso. Muito legal. E ali, olhando no olho da verdade, tem alguma dica de quando alguém quer... Onde que essa pessoa vai procurar? Como é que eu avalio se um canil, né, é de uma boa qualidade? Assim, se eu estou ajudando na criação desse animal ou se eu estou perpetuando algum lugar que, por exemplo, seja ruim. O que eu faço? Como é que a pessoa faz? Eu adorei essa pergunta. Porque é muito importante, assim, para cães de trabalho, de verdade, as pessoas devem procurar associações que vão indicar, de fato, essas pessoas que muitas vezes nem envolve um ganho econômico, né? É um trabalho por amor, uma criação por amor. Então, a gente tem isso. No outro aspecto, então, vamos pensar nas pessoas que estão em casa e que querem, né, ter um animal de companhia. É muito importante realmente visitar esse canil, ver em quais condições estão os pais, entender se tem muito cruzamento consanguíneo na linhagem daquele cão, porque isso pode trazer mais doenças físicas e emocionais também. Respeitar, o canil deveria respeitar o processo de desmame. Então, por exemplo, cães não deverão ser retirados da mãe antes dos 60 dias. Fala isso de novo, quantos dias? Antes dos 60 dias. Então, nada de entregar cachorro com 4 semanas. Não. Olha lá, é muito bom. Porque o cachorro tem que aprender com a mãe justamente toda essa parte de suporte emocional e de comportamento, e isso depois dá problema de comportamento, desmame precoce. Olha lá. Então, o canil tem que ter uma boa estrutura, pais em condições, entregar na hora certa e ser um espaço estimulante. E não um quartinho escuro fechado. Então, ter brinquedos, ter acesso à área livre e que esse cão possa se acostumar desde cedo com os sons de uma casa. Então, preferencialmente um espaço de casa, porque depois ele vai ter que lidar com o aspirador de pó, o secador de cabelo, isso facilita lá na frente o emocional e a questão cognitiva desse cão com a família. Muito bom. Paulinho, eu não sei se você lembra, 5 anos atrás, um fatídico dia, que eu cheguei com o Tony em casa, né? A Paulinha não sabia, né? E aí eu cheguei, ela ama animais, mas a casa era nova, tinha acabado de reformar e a gente mora num apartamento, né? E a primeira, meu Deus, mas esse cachorro fica muito grande, não tem como ele morar aqui. Eu falei, olha, Paula, desculpa, mas eu não tenho onde colocar você, né? Então, ela lembra disso como hoje e agora, né, dorme agarrada com o bichinho todo momento. Paulinha, quando a gente pensa em relação à demência, né, que é uma área que você estuda e atua bastante, transtornos neurodegenerativos, ou seja, a gente falou de criança, falou de TEA, falou de aspectos psiquiátricos em adultos, mas nos quadros demenciais, o que tem de fato de evidência, o que um animal, que seja gato, cachorro ou outros, né, que a gente sabe que tem literatura, o que muda na memória de alguém, na cognição, no raciocínio? De fato muda ou é só porque a pessoa fica mais felizinha mesmo? Então, Luiz, o que a gente sabe hoje, né? Que você pegando um paciente com um declínio cognitivo leve, que seria um estágio pré-demência, quando você pega um paciente assim, você vai falar para ele o seguinte, olha, não existe um remédio específico, mas o senhor ou a senhora precisa fazer atividade física, precisa ter atividade cognitiva, precisa se alimentar bem e precisa socializar. E aí, quando você fala esses 4 aspectos, o paciente para assim e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Como assim? É muita coisa, né? E o que os estudos mostram, né? Que eu já falei aqui, né? Que quando esse senhor, essa senhora, eles têm um animal,
indiretamente ele consegue essas coisas. Né? É um efeito indireto. É um efeito indireto, exatamente. Lógico que tem no humor, obviamente, né? Que foi o que você falou, você tem liberação de ocitocina, provavelmente se essa pessoa estava mais deprimida, ela pode melhorar, nem que seja momentaneamente, mas o que a gente tem é exatamente isso. Tem um animal, você tem responsabilidades, você acaba se exercitando porque você sai na rua, você socializa porque você sai na rua e indiretamente você tem aí talvez uma redução, né, um break, digamos assim, nesse quadro de declínio cognitivo. A gente avalia o que nesses pacientes, por exemplo? Então, o que um profissional pode esperar? Então, a gente está falando de uma aplicação de um teste que eu vou aplicar no meu consultório e o número vai estar menor? Ou é questão de que na prática o cuidador vai ver uma diferença nesse? O que eu vou esperar ver nesse indivíduo? Ou é só parar de piorar? Então, Luiz, assim, a gente até tem testes que avaliam objetivamente, né? Então, que é o MoCA e o mini exame do estado mental, que os médicos aplicam para ver como é que está esse declínio, mas eu acho que muito mais que isso é o que o paciente te traz e o acompanhante traz. Legal. Né? Então, quando o acompanhante traz, fala assim, nossa, doutora, você não sabe, a minha mãe agora com o animal, agora ela saiu e ela fez uma amizade lá embaixo no prédio, e a senhora quer tomar um cafezinho ali do lado na Copenhague, e com essas coisas ela consegue socializar, ela consegue fazer atividade. Olha a quantidade do ganho que essa pessoa teve, né? Diferente de quando você fala, se inscreve numa academia, lógico que é ótimo, matricula numa academia, aí você tenta de alguma forma fazer amizade. Vocês já imaginaram como é difícil para uma pessoa idosa que não tem mais a rede de apoio, as pessoas começam a morrer, como é que ela vai fazer amizade? Você fala, olha, faça amizade, socializa, como é que ela vai fazer? É verdade. Né? Então, um animal, ele não deixa de ser uma entrada para isso. Muito legal. Agora até lembrei, né, do filme A Espera da Liberdade, lá o Mr. Jingles, que era o roedor lá que fez a amizade. Juliana, vamos lá. Paulinha, você deve ver também nos seus pacientes pedindo, dentro do consultório de psiquiatria, é muito comum, né, inclusive o prontuário que a gente usa dentro da psiquiatria, que é o BIP Assistant, muita gente pediu para incluir lá dentro uma escala, o pedido formulário do famoso animal de acompanhamento no avião, né? Ou seja, para você poder, com animal de suporte para transtornos psiquiátricos ou outros, para ele poder ir numa outra forma. Então foi tão pedido que o modelo está lá. E aí cada companhia aérea tem uma norma, uma realização. E a gente vê, às vezes, do outro lado, duas coisas, né? Então, algumas pessoas pedindo sem indicação, ou seja, simplesmente para poder levar de uma outra forma ou com algum ganho indireto. Mas mesmo as pessoas várias que têm de fato um benefício específico, a gente vê às vezes um estigma, né, do psiquiatra, do colega com ela, imaginando que, não, isso aí não, porque frescura, pô, na minha época, é sempre principal, né, na minha época. Então as pessoas não entendem muito bem. Como é que é visto assim do lado da veterinária, o quanto que essas viagens, quais são os cuidados que a gente tem que ter, esses pedidos do animal de suporte, eles passam pelas associações, eles pedem consultoria dos veterinários, não? Como é que funciona? Então, esse é um ponto importante porque é isso mesmo, né? O cão vai estar atuando com um apoio emocional e social. Então, ficar longe desse animal deve gerar sofrimento para essas pessoas. E para o animal também, por outro lado, porque penso que é para qualquer cão, independente de ele ser um cão de apoio, entrar numa caixa de transporte e ser despachado com pessoas estranhas, num lugar estranho, com odores estranhos, sons estranhos. Então, de forma geral, é bastante assustador para os animais e muitas vezes até traumático. Então, é uma questão e é uma preocupação da gente na área veterinária de que mude isso, né? De que a gente realmente tenha uma reflexão sobre um outro espaço, uma outra maneira de lidar com isso. Em relação, então, a essa busca das associações que vão fazer uma indicação, escolhendo aí a melhor forma de fazer esse transporte, de treinar esse animal. Muitos cães, os profissionais, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem esse apoio emocional para a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, mas a gente tem aqueles cães
que vão atuar, por exemplo, com deficiente visual. E aí, dentro desse espaço, esses cães são mais treinados desde filhotes. Então, assim, eles recebem treinamento desde filhote para a caixa de transporte, para o movimento do carro, para o movimento do avião. Então, de forma geral, eles vão lidar melhor, por exemplo, com essas situações da distância. Agora, os outros cães, o que eles precisariam é ser treinados para esse momento e a gente também garantir mais segurança. Muito de quando a gente fala do desenvolvimento do animal tem a ver com o que a gente prepara ele. Porque eu brinco assim, às vezes a gente esquece que o mundo não foi feito para os cães ou para os gatos. Então, para a gente é isso. Andar de avião é algo natural. Para eles, não. Imagina a pressão que muda. Então, a lógica sempre vai passar muito por preparar esse animal, treinar antes. Então, quanto mais você treinar seu cão e preparar ele para vários desafios do dia a dia, mais fácil vai ser fazer uma viagem dessa. Além, claro, das questões médicas. Perfeito. Então, esse animal tem que estar redondinho. E você me falou, então, inclusive, isso eu desconheço. Quando eles não vão dessa forma e vão despachados do cargueiro, existe controle de pressão dentro desses lugares? A pressurização que acontece porque a gente está pressurizado lá. O animal, ele está quando não está com dono? Em tese, as companhias Deveria aéreas acontecer. Dizem que sim e tudo mais, né? E, de forma geral, os acidentes que a gente vê são mais em relação a escapar ou muitas horas na caixa fora, né? Então, dentro da aeronave, realmente, eu não me recordo de nenhum problema que aconteceu dentro por pressão. Normalmente, Perfeito. O problema é pior fora. Então, a companhia garante que tem ali, normalmente, né? Muito bom. Paulinha, nessas suas andanças, né, nos estudos, nas leituras que você estava fazendo, né, preparando o material para a gente trazer de saúde mental, saúde física, quais foram eventualmente alguns pontos que podem ter te chamado a atenção de algum artigo, né, dentro de PubMed que você possa ter visto, ou dentro mesmo da sua experiência clínica com os seus pacientes, coisas que vale a pena a gente trazer para os nossos colegas, por exemplo, que eventualmente estejam assistindo aqui, informações que valham a pena para melhorar esse vocabulário, esse conhecimento, essa parte científica do animal de suporte. Então, Luiz, na verdade, aqui a gente está muito mais falando, acho que para um público leigo, né? Mas acaba que nós, como os profissionais de saúde, na parte de animal, acredito que a grande maioria seja leigo também. Não é? É difícil um médico ou uma médica que vá procurar sobre o que o pet vai trazer de vantagem ali. Então, a gente tem, assim como eu também, antes de estudar um pouco isso, você tem meio de orelhada. Com certeza, um bichinho faz bem. E aí, quando você vai e você começa a ver que tem muito artigo já, tem muito estudo já sobre isso, né? A gente começa a ver, cara, como isso é legal, né? É uma coisa de baixo custo. Então, quando você, por exemplo, não só em canil, né? A gente tem vários eventos de adoção, sim, né? A gente tem que incentivar a adoção de pets também. E tantos bichinhos querendo amor, né? E eu acho que tem tanto ser humano aí também querendo afeto, né? A gente tá numa época aí, numa era digital onde as pessoas estão muito sozinhas, muito conectadas, né? Até demais, eu acho que a gente precisa reconectar, né? Então, reconectar com o ser humano e reconectar também com esses animais aqui que fazem tanto bem a gente. Eu acho que os grandes benefícios aqui a gente já falou, né, do pet, que é aquela roda que começa a girar, que você tem um animal, você começa a ter responsabilidade, você muitas vezes diminui sintomas de depressão e ansiedade, você sai na rua, você se exercita, você acaba socializando muito mais. Então, acho que é basicamente isso, Luiz. Muito bom. Ô Ju, ajuda a gente aqui também, porque como a Paula falou, estamos entre leigos, entre profissionais da área, né, dentro dos médicos humanos, os médicos veterinários e os curiosos. Uma pergunta que pouca pessoa sabe responder é, bom, como é que eu começo? Eu quero ter. O que eu faço? Onde eu procuro? Onde eu entro? Tem uma associação específica disso? Eu vou atrás de um formulário? Como é que regulamenta? Eu já tenho um animal, eu posso fazer ele virar um animal de suporte diferente, né? Ju, qual que é o caminho das pedras? Você sabe que, complementando aqui, uma coisa legal, antes de falar disso, é que tem uma área que se chama antrozologia, que é justamente a área que faz esse encontro dos estudos entre os humanos e os animais. Então, você tem muitos trabalhos dentro dessa área que são bem interessantes e que estão trazendo luz para a gente até nessas definições. Então, se a pessoa quer ter um cão, eu acho que a primeira coisa, e foi muito legal que a doutora Paula falou, é que a gente pode fazer isso, inclusive, com o animal resgatado, legal, com o animal do abrigo.
Então, e aí a gente vai procurar esse animal e vai procurar, as pessoas podem procurar um veterinário comportamentalista, que é como se fosse o psiquiatra veterinário, que vai ajudar nessa avaliação e muitas vezes vai trabalhar junto com um consultor de adestramento, para trabalhar a questão da estabilidade emocional, das habilidades que esse cão vai ter que ter para o suporte. Então, a princípio, para um suporte não profissional, né? Eu falo não profissional quando a gente não está pensando no deficiente visual, na questão do espectro autista, nos cães de epilepsia, enfim. Nesses outros aspectos para o público geral, eu acho que é procurar um cão, preferencialmente um cão que venha de uma história que ele estava com a mãe, com os irmãos de ninhada, isso vai ajudar. E logo cedo procurar, então, um veterinário comportamentalista e um adestrador que não use técnicas aversivas, isso é bem importante. Explica o que é a esse técnica cão. aversiva, Ju. Muito bom. Técnica aversiva é o uso de punição. Então, assim, quando a gente está usando enforcador no cachorro, quando a gente está borrifando água no cachorro, a gente está ali infligindo, né, uma situação de dor e sofrimento, e isso vai prejudicar o bem-estar e o comportamento desse animal. Então, é muito importante procurar profissionais que trabalhem dessa forma, isso vai ajudar bastante. Além disso, você tem, sim, associações que podem orientar, a própria BMVEC, por exemplo, pode ajudar essas pessoas a orientar, a buscar, a encontrar. E a literatura científica, ela vem procurando testes. Aplicar testes para que a gente consiga ter mais respostas. Mas até esse momento, nenhuma pesquisa é conclusiva sobre se eu consigo aplicar um questionário num filhote, por exemplo, e dizer se vai dar certo ou não. Então, existe um risco e por isso de não dar certo. E por isso é importante considerar isso aí na hora da escolha. As pessoas têm muita expectativa quando elas querem um animal. Mas a gente tem que considerar que é um animal e que pode mostrar diferentes características e pode trazer um pouco de conflito nesse sentido. Então, treinar muito, treinar desde cedo, preparar o ambiente, com certeza ajuda no match de sucesso. Às vezes, provavelmente, muitas pessoas romantizam, né, este momento, e aí quando não é o que espera, querem muitas vezes até se desfazer dos bichinhos, né? Sim. Tem isso, né? Tem estudos disso, de o que acontece com um animal depois que ele é deixado para uma família? Tem? Não? Sim, você sabe que esse é um ponto importante. Então, quando o match não dá certo, a chance de abandono e de eutanásia é muito grande. A gente tem estudos... Eutanásia? Eutanásia. É mesmo? A gente tem estudos, inclusive, no Brasil, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e, assim, os números são muito altos. E, normalmente, isso vem associado justamente a esse problema de comunicação e esse não alinhamento de expectativa. Então, eu queria um cão, mas eu não pensei que o cão talvez fosse estragar um sofá, estragar um móvel, ou que ele não conseguisse ficar sozinho quando eu saio para trabalhar. E aí, dentro desse cenário, muitas vezes as pessoas vão abandonar esse animal, ou em outros países onde isso é permitido pela lei, esses animais vão ser eutanasiados. Então, para evitar isso, é muito importante alinhar a expectativa. E lembrar que é isso, por mais que eles também sejam treinados e preparados, é um cachorro, é um gato, não é um pequeno humano. Perfeito. Então, isso é um ponto, assim, bem importante aí para as pessoas considerarem. Muito bom. Paulinha, quando a gente fala aqui, né, você trouxe um ponto importante, eu acho que a Ju complementou aqui legal, né? São as técnicas, por exemplo, aversivas e os cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente vai avaliar um paciente, muitas vezes eu falo, olha, a gente vai avaliar, né? Então, o seu histórico de traumas na infância, que é uma coisa que, né, impacta muito a diversidade. Todo mundo pensa em abuso sexual, mas a gente está falando de abuso físico, abuso mental, psicológico, negligência, violência, morte de pessoas importantes na família, desastres naturais, tudo isso impacta muito no ser humano. Pelo que você está me falando, também molda o caminho, a vida. Com certeza. Né? Então, a gente avalia genética, mamãe, papai, irmãos, avós, tios, primos, qual é o padrão de adoecimento familiar, a gente avalia a mudança hormonal, a gente avalia padrão de sono, se tem síndrome das pernas inquietas, se faz a apneia do sono, a gente avalia uma série de fatores, né? Quais são os fatores que, né, no mundo veterinário, numa anamnese, por exemplo, você vai detectar na saúde do pet que vai falar, opa, vai acender o seu alerta ali, você bateu o olho no bichinho, que está lá como acompanhante ou como trabalho, ou simplesmente é o animal, o pet da família. O que são sinais
que se você detectar no seu pet, falou, opa, tá acontecendo alguma coisa que não tá legal aqui com ele? Esse é um ponto importante, até pensando que cães com alterações de comportamento ou com transtornos emocionais são um dos maiores motivos também para essa situação de conflito. Então, primeiro, qualquer mudança brusca de comportamento do seu animal é algo que você deve imediatamente procurar um veterinário. Quando a gente fala de alteração comportamental, a gente vai falar, por exemplo, de um cão que, por exemplo, começa a ficar muito agitado, e, por exemplo, a receber pessoas, a ficar agressivo em relação às pessoas. Então, quando a pessoa, ele era super bonzinho, agora ele tá rosnando e ameaçando avançar nas pessoas. Então, a gente fala, não, pera, vamos rever aqui o quadro todo. Então, ou o cão era muito ativo, e agora chega a gente em casa e ele não sai da cama, ele não vai para essa interação. Então, essas mudanças no comportamento vão ser indícios aí pra gente. Mas, claro, também alterações no apetite, alterações na interação com os objetos. Então, muitas vezes, os cães, por exemplo, podem desenvolver disfunção cognitiva, que é o equivalente do Alzheimer humano. E muitos desses cães vão ter o quê? Alteração de sono, ciclo vigília, eles vão começar a ficar perdidos em casa, eles vão errar muitas vezes o banheiro, e aí às vezes a pessoa fica brava, mas na verdade o cão está num processo de demência. Exatamente. E outras alterações. Então, os cães podem ter quadros fóbicos. Então, muitas vezes o animal que fica sozinho, ele pode ter um transtorno relacionado à separação. E aí, quando ele está sozinho, ele late, ele raspa a porta e ele uiva. E o tutor vai pensar, ele está fazendo isso para chamar atenção. Não, é porque ele entrou num quadro de pânico. E ele está desesperado para sair daquele lugar, para ir atrás do tutor. Então, é um sofrimento e é um problema que precisa ser tratado. Olha só, interessante, Ô, Luiz, né? você sabe que eu lembrei de um programa que a gente tem lá na Universidade Federal de São Paulo, que inclusive é do CAISM, né, do Departamento de Psiquiatria, que eles fazem, eles têm um ambulatório de suicídio, né, de pacientes muito graves, e eles têm um trabalho, exatamente, eles têm um trabalho na hípica, com cavalos. Esses pacientes, eles têm uma ligação afetiva com esses cavalos muito grande, eles têm visto, não publicaram nada ainda, mas eles têm visto ótimos resultados dessa interação aí, ser humano-cavalos. Nossa, agora que você me falou, me lembra também aproveitar aqui a Juliana para perguntar sobre exatamente cavalos, né? Eu vi algumas publicações leigas e nunca fui atrás das evidências, o que tem por trás. Mas, por exemplo, cavalos levados em hospitais, né, pediátricos, oncologia pediátrica, UTI, etc., eles identificando, indo direto naquele indivíduo, né, no caso na criança, que está adoecida ou que tem alguma coisa mais grave. Existe essa percepção do animal do que está acontecendo? Porque ele não conhece ninguém, teoricamente. Ele chegou num ambiente novo. Ele é treinado para reconhecer aquilo? É alguma coisa do bulbo olfativo que ele vê? Porque quem olha e fala, nossa, isso aqui é espiritual, né? Como é que sabe onde ir, quem é o que está precisando ali? O que a gente sabe sobre isso? Então, na verdade, passa pelo input sensorial, né? Essa percepção. Então, muito provavelmente, quando a gente não está bem ou quando a gente está numa situação dessa de sofrimento, o nosso odor fica diferente, o nosso sinal físico fica diferente. E os animais, os domesticados principalmente, então cães, gatos, cavalos, vão ser muito bons em ler esse nosso estado emocional, esse estado emocional do sofrimento. E tem, inclusive, alguns trabalhos avaliando contágio emocional. Então, por exemplo, se o tutor está nervoso, o animal também fica nervoso, também aumenta a frequência cardíaca de um, aumenta de outro. Então, a gente tem trabalhos mostrando até sincronização de cortisol, né? E a gente também tem esse espaço do contágio emocional. Então, do comportamento empático, vamos dizer assim, numa forma mais primitiva de empatia do animal, em perceber, né, uma situação que é negativa, e que ele vai atuar ali e tá junto. Então, a gente tem muitas histórias assim. Mas, eu diria, talvez não seja nada místico. Muito provavelmente seja sensorial. Ele tá percebendo um odor, ele tá percebendo uma linguagem corporal, ele tá percebendo o olhar das pessoas e aí ele acaba buscando essa aproximação. Assim como na enxaqueca que eu falei também, corre exatamente da mesma forma, né? Com os cães nos estudos
que eles conseguem identificar os pródromos, os primeiros sinais aí antes da dor de cabeça. E aí agora eu até fiquei pensando, né? Porque a gente tem o pródromo, tem as questões comportamentais da mudança, você falou, né? A maior frequência urinária, vai mais no banheiro, faz isso, anda de um lado para o outro. Agora, por exemplo, na epilepsia, né? Eles também têm uma percepção, às vezes, antes, né? Da crise. Passa pelo mesmo? São sinais, será que tem mudança de odor também? Ou a gente está falando provavelmente de mudança comportamental? Pergunta completamente eu como leigo aqui perguntando. Eu nem imagino o que acontece. Do ponto de vista veterinário, vocês lembram na época do Covid que a gente treinou, né? Veterinários treinaram cães para detectar o COVID com o odor, né? Verdade, e eles foram tão eficientes como o PCR. Então, muito provavelmente, nos quadros de epilepsia, você tem alterações de odor. E aí é uma coisa bacana da gente estar aqui, veterinários e médicos humanos. Porque, por exemplo, a gente tem trabalho com cães, onde a gente retira o suor humano em situações positivas e negativas. Certo. E aí eu exponho esse cão só ao suor, então ele não está vendo a pessoa. Ele está sentindo o cheiro que foi captado numa situação sua de medo ou de alegria. E os cães mostram sinais comportamentais totalmente diferentes. Então, de estresse no negativo e positivo no outro. Então, por isso que eu sempre falo, como esse aspecto que pra gente é muito baixo da questão olfativa, como isso tem um impacto na relação e a gente não percebe. E na detecção de doenças, com certeza. Explica tudo já. Eu acho que o odor, né, primeiramente eles tem aí a alteração de odor, eles conseguem identificar, e também acho que qualquer alteração motora, né, na parte da epilepsia. Essa é bem, né, essa é fácil de entender. Antes de generalizar, acho que qualquer coisa, né, inclusive tem uns treinados para pegar medicação para o paciente, apertar em algum lugar que chame a emergência, né. É verdade, eu já vi tudo isso. Muito bom, pessoal. Eu gostaria aqui de ficar entrevistando vocês, né? Tem muita pergunta para fazer, é uma curiosidade enorme, mas eu deixo também você que está aí acompanhando a gente, sabendo que vão ter outros episódios do Conectados, né? Esta parceria aqui entre a Biolab e a Vert, e que o Biolab Cash ele está disponível em todas as plataformas que vocês já estão acostumados, Spotify, Deezer, YouTube e todas as outras. Pensou? Existe lá também. Então, continue acompanhando aqui essa série de episódios que dentro do Conectados, essa conexão entre, né, saúde dos humanos e dos animais, trazendo aspectos interessantes, tanto para o público leigo quanto para o público especializado, porque, como a Paula disse, né, não somos treinados para essa área, e nem a veterinária fica estudando sobre isso. Saúde mental, especificamente, é uma base forte de uma faculdade? Eu diria não. Por isso que eu falei, é uma área específica dentro da antrozologia mesmo. Olha só quanta coisa interessante. Então, pessoal, agradeço aí mais uma vez, né? Paula, Juliana, suas últimas palavras. Eu queria agradecer estar aqui, poder compartilhar, né, com as pessoas sobre a importância da necessidade do animal, né, que às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho. Então, estou super feliz, um prazer, adorei. Nem só de tutor vive o homem, né? E vamos lá, o que mais? Eu também gostaria de agradecer, foi uma delícia esse bate-papo informal aqui, aprendi muito com a doutora Juliana, né? A gente acha que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada de medicina veterinária. E queria deixar aqui uma percepção minha, né? De eu tendo o Tony aqui o tempo inteiro comigo, como ele acalma. Eu fico imaginando como é para as pessoas mesmo, o cão de suporte emocional, a pessoa que tem muita ansiedade, enfim, que tem crise de pânico, como é gostoso ter ele aqui. E vamos agradecer o Tony também, que saiu de casa muito feliz para estar aqui com a gente, para mostrar para vocês aí esse primeiro episódio do Conectados. Agora vamos... Tony, vem cá. Ele vem. tá muito relaxado, gente. Mostra que tem papai também, né? Não é só... É isso, olha só que cachorrinho mais lindo. Pessoal, agradecemos então o tempo de vocês e nos vemos num próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau.